O general Freire Gomes, que foi comandante do exército durante o governo Bolsonaro, tem um relato que destrói completamente os argumentos da defesa do Bolsonaro e também dos bolsonaristas, que estão querendo desacreditar a delação do Mauro Cid, falando que aquela reunião golpista seria uma fantasia do Cid. Só que o Freire Gomes relatou que 10 reuniões do tipo ocorreram após a derrota do Bolsonaro. E 8 generais da ativa confirmaram que essas reuniões existiam. Ou seja, não há mais argumento para a defesa do Bolsonaro. A pá de cal da prisão do Bolsonaro está sendo jogada pelo próprio exército. Isso é delicioso. E o exército mostra que não vai embarcar nesse argumento do Bolsonaro e da defesa dele. O que eles mais querem é que Bolsonaro seja preso para limpar a barra da corporação. Na sua opinião, a pá de cal para a prisão do Bolsonaro está sendo jogada pelo exército? O relato do general destrói a defesa do Bolsonaro? Deixa o seu like se você quer a prisão do Bolsonaro e concorda comigo sobre a destruição da defesa e se inscreva no canal. Esse relato do general Freire Gomes foi trazido pela Folha de São Paulo. Então é uma reportagem simplesmente bombástica contra o Bolsonaro e contra a defesa do ex-presidente, que simplesmente não consegue se encontrar nesse momento que o Bolsonaro caminha a passos largos para ser preso. A prisão é prevista para acontecer em meados de 2024, em pleno período de campanha. Ou seja, todas as estratégias do PL podem ir por água abaixo com a prisão do Bolsonaro. O general Freire Gomes, ele foi o comandante do exército durante o governo Bolsonaro. E depois que o Bolsonaro perdeu, ele disse para o Múcio Monteiro, que é ministro da defesa do Lula, que iria entregar o cargo alegando motivos pessoais. Participaria da transição, mas não revelou o motivo que iria deixar o comando do exército. E agora nós começamos a especular que foi por conta das ideações antirrepublicanas de Bolsonaro. Porque aquela reunião que foi delatada pelo Mauro Cid, na presença de Bolsonaro, que ele apresentou a minuta do Felipe Martins para a intervenção militar, a alta cúpula das Forças Armadas, aconteceu com grande frequência. E não somente uma vez. Segundo relatos da Folha de São Paulo, esse tipo de reunião aconteceu aproximadamente 10 vezes entre a derrota do Lula e o término do mandato de Bolsonaro. E essa informação foi confirmada por 8 generais da ativa, porque o general Freire Gomes informava aos seus aliados, às pessoas mais próximas, que havia uma tentativa de cooptação de alguns integrantes do exército por Bolsonaro e seu entorno, incluindo militares da reserva. Então, isso mostra que havia uma mobilização do governo Bolsonaro para uma tentativa de tomada ou ação antirrepublicana. Nós não sabemos ainda os pormenores dessas reuniões e qual era o grande objetivo. Se era uma tomada de poder à força ou uma intervenção localizada no TSE. Porque a gente sabe que o objetivo do Bolsonaro ao longo de todo o período de campanha de 2022 era poder obter algum tipo de conversa indecorosa ou antirrepublicana do Alexandre de Moraes. Tanto que o hacker de Araraquara tinha que invadir os e-mails do Alexandre de Moraes. O Marcos Oval e o Daniel Silveira queriam gravar conversas do Moraes. E a minuta do Anderson Torres mostrava que haveria uma intervenção no TSE promovendo quebra de sigilo telefônico telemático de algumas pessoas do tribunal, como no caso o Alexandre de Moraes. Porque o medo do Bolsonaro sempre foi a prisão. Ele queria arrumar algum tipo de prerrogativa para dizer que ele estava sendo prejudicado pelas estruturas brasileiras para que ele fosse para a prisão. Então a gente tem que ver qual era o objetivo dessa intervenção. Se o alvo era o TSE, porque aí todo o cerco se fecha contra o Bolsonaro. Só que esse relato do Freire Gomes, ele é cabal para o Bolsonaro. Porque o relato, a parte mais importante, é que não havia somente o Bolsonaro tentando cooptar as Forças Armadas para uma intervenção militar na República ou em determinados pontos republicanos ou organizações republicanas. Havia uma mobilização de mais pessoas. Isso, para mim, deixa claro que havia uma organização disposta a ações antirrepublicanas. Porque se você tivesse só o Bolsonaro, era uma ação individual, mas não. Várias pessoas tentavam convencer a alta cúpula do exército. Militares da reserva, integrantes do governo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. Então havia uma mobilização. Havia pessoas que estavam na tentativa de promover alguma coisa. Então, se você tem pessoas organizadas com um objetivo comum, você tem uma organização. Pelo menos essa é a definição que eu aprendi na Universidade de São Paulo quando eu fiz o meu curso de administração. Assim, eu sou formado em administração. Então isso para mim está muito claro, essa caracterização.
E fica mais claro ainda, o Bolsonaro pode falar, mas não houve nenhum tipo de tentativa de jogar fora das quatro linhas. Esse é o argumento do Bolsonaro. Eu não fiz nada para tentar dar um golpe de Estado, mas não havia necessidade. O Bolsonaro, em si, ele pode falar que ele não fez absolutamente nada. Como, por exemplo, o CEO de uma empresa, o presidente de uma empresa, quando há um desastre ambiental, ele fala assim, eu não fiz nada. Aquela fábrica lá, eu nem moro no país onde tem aquela fábrica, onde houve aquela explosão, onde aquelas pessoas perderam as vidas. Eu não fiz, eu não era o engenheiro, mas você era o responsável. Você passava a cultura organizacional e o comportamento que devia ser seguido pelo restante da organização. Se houve uma falha de segurança por indolência da própria cultura organizacional, você é culpado. O Bolsonaro, ele sabia que havia essa mobilização. Ele sabia que os integrantes da sua organização estavam motivados a dar um golpe de Estado. E ele nada fez para impedir. Por isso que ele vai ser condenado por tentativa de golpe de Estado. E a caracterização dessa organização com o Bolsonaro como líder está muito bem consolidada e cada vez mais fica claro que havia esse ambiente propício para esse tipo de ataque. Então não adianta os bolsonaristas começarem com delírios como eles estão tendo de falar que o Mauro Cid não participava das reuniões porque ele tinha patentes inferiores. Essa é a estratégia que vai ser utilizada por Bolsonaro para tentar desacreditar a delação do Cid, que foi usada pelo general Augusto Heleno na participação ridícula dele na CPI dos atos antidemocráticos. Porque eles estão argumentando, Cid não participava desse tipo de reunião. Cid não tinha patente para sentar-se à mesa com Bolsonaro e generais. E de fato, Cid não se sentou à mesa, mas Cid esteve presente. Eles dizem que Cid só recepcionava, colocava as pessoas na mesa e depois não participava. Mas ele ouvia, ele estava no recinto. E na hora que o Augusto Heleno falou que Cid não participava, surgiu uma foto de 2019 do Cid em uma reunião com o Bolsonaro na presença dos militares. Ele estava lá junto. Ah, mas é uma foto de 2019. Não importa que é uma foto de 2019. Pode ser uma foto de 2019, 2020, 21 ou 22. Isso mostra que o general Augusto Heleno mentiu e que o Cid, sim, estava junto das reuniões. Aquelas reuniões não eram secretas. Tinham assessores. Cid era um. Ele ouvia. Então ele pode sim delatar. O que o pessoal da Jovem Pan, Cláudio Dantas, o que toda essa galera tá fazendo é uma vergonha, passando desinformação, querendo distorcer os fatos para desacreditar a delação do Mauro Cid. Só que a prova, a foto, é uma prova cabal. Ah, mas é 2019, não é daquela reunião fatídica. Tudo bem, não precisa ter. Mas o que? Uma foto do Cid naquela reunião. Mas mostra que o argumento da defesa do Bolsonaro é um argumento frágil. O exército, que poderia endossar essa estratégia para isolar o Mauro Cid, não vai fazer, porque a esperança do Bolsonaro é que os militares eles embarquem na estratégia de defesa para isolar o Mauro Cid, já que ele delatou o almirante Almir Garnier. Só que o exército não vai fazer isso, sabe por quê? Porque no limite da interpretação, o exército pode ser considerado como um salvador da pátria. Pô, mas você está exagerando. Sim, eu tô. Mas, no limite, essa interpretação pode acontecer. Porque graças ao Exército e ao alto comando do Exército que nós não tivemos uma intervenção. Porque foi o Exército que barrou a iniciativa golpista, entre aspas, do Bolsonaro, que foi endossada pela Marinha. Se o Exército embarca, se o Freire Gomes embarca nessa ideia como o Almirante fez, hoje o Brasil poderia estar no rumo diferente. Mas graças à posição do exército, isso não aconteceu. Então os militares ou os generais da ativa não vão apoiar a posição do Augusto Heleno para desacreditar a delação do Cid. Muito menos a posição do Bolsonaro de desacreditar essa delação. Porque a delação para o exército foi boa, já que o Cid relatou que o exército não embarcou, quem embarcou foi a Marinha. Para o exército é boa. Ah, mas houve a participação na reunião? Houve. A imagem do exército fica abalada? Fica. Mas há uma possibilidade de reverter graças à delação do Cid. A delação é boa para os militares, ou melhor, para o exército. Então eles não vão embarcar nessa estratégia furada do Bolsonaro e também dos bolsonaristas. Até porque a prisão dessas pessoas, de Bolsonaro, Heleno, militares ativos, até do Garnier ou militares da reserva, como o Heleno e afins, é boa para o exército. Mostra que as prisões ocorreram, o exército se posicionou contra o golpe e o exército agora se posiciona a favor das prisões, não fazendo nenhum tipo de movimento contrário a isso, que é uma forma também do exército livrar a cara dele após o caso do Mauro Cid, porque o general pai do Cid vendeu as joias lá nos Estados Unidos e isso acabou pegando muito mal para a imagem das Forças Armadas, principalmente do Exército. Então o Exército não vai se opor a nenhuma dessas prisões, muito menos a de Bolsonaro, porque seria uma forma do Exército limpar a sua imagem. E o Exército também tem um problema, porque mesmo o Exército não tendo entrado no plano de Bolsonaro, que foi apoiado pela Marinha, o general
Freire Gomes deveria ter intervido. Ele falou, não, peraí, o que vocês estão falando aqui é um golpe de Estado. No limite, isso é um golpe de Estado. Eu tenho que dar voz de prisão a todos vocês porque vocês são párias da nossa república. Ele fez isso? Não. Eles se reuniram 10 vezes e não falaram absolutamente nada. Ele ficou em silêncio. Então, se o exército começar a se posicionar contrário, começar a fazer resistência, esse ponto que é um ponto importante do silêncio do Freire Gomes pode começar a ser tocado na imprensa. E o exército não quer isso. Então o que o exército vai fazer? Vai ficar quietinho, vai apoiar as investigações e todos que forem punidos serão punidos com o apoio do exército para evitar esse papo aí de prevaricação que poderá ocorrer. Ou seja, a pá de cal contra o Bolsonaro vai ser jogada pelas próprias Forças Armadas, mais precisamente pelo próprio exército.